Olá pessoal, que está aí acompanhando a nossa página Saia da Matrix, né? E hoje eu tô aqui para falar de um tema que é a pauta mais forte no momento na internet, né? Que é essa série de mobilizações, né, que nós vamos ter de protestos aí, que começa hoje, dia 12 de março de 2015, né? Hoje já está acontecendo aí em todo o Brasil, né? Os protestos do grupo independente, né, um protesto classista, vamos dizer assim, contra esses arroxos, esses ajustes, né, dos governos, enfim, um protesto independente, né. Amanhã está acontecendo um protesto do pessoal que está apoiando o PT e apoia a Dilma, né, e o governo do Poder Executivo, né. E o dia 15 está marcado então uma grande manifestação, né, pelo menos é o que está a mídia nos pintando aí, de repente acredito que possa acontecer assim, né? É um protesto contra o governo, né, de setores que estão contra o governo, inclusive alguns pedindo intervenção militar, né, e um golpe de Estado, né, e a abolição da democracia, né? Então eu acho que eu também quero dar a minha contribuição, né? Só que antes de mais nada, eu queria dizer assim, muitas vezes as pessoas podem me taxar de arrogante, né? Porque, Humberto vem e dá a sua opinião e tal. Exatamente isso, é opinião, tá? A única coisa que, claro, né, gente, eu estudo a área das ciências sociais aí há mais de 15 anos, né? Sociologia, filosofia, história, geografia, economia, né? É a área que eu acabo, que eu trabalho, então eu tento dar uma opinião, vamos dizer assim, um pouco mais calcada em leituras e não só no senso comum, tá? Mas a minha opinião não é a única. E outra coisa, né? Como eu sou um defensor da democracia, eu tenho que dizer uma coisa que é realmente o que eu penso. Tem que haver opiniões diferentes, né? Porque o mais importante é o debate. Se não existe debate, né, entre duas opiniões iguais. E é do debate que a gente cresce, é no debate que a gente consegue, vamos dizer assim, aprimorar justamente essa democracia que é tão jovem no Brasil e por isso ela é tão falha, né, gente? Nós no Brasil não tem uma tradição democrática, tá? O Brasil é um país que realmente não tem isso aí, é muito jovem isso e por isso essa democracia ela é tão instável. Eu queria dizer uma coisa que é o seguinte, né, gente? É inegável, né, que o PT no momento ele é a principal engrenagem de um sistema corrupto, né, de um sistema político corrupto em essência, né, que é o sistema político atual brasileiro, né, mas é uma simplificação achar que isso é culpa exclusiva do executivo e que isso não é um problema muito maior, tá? Isso é uma simplificação muito grosseira e é que nem eu costumo dizer, endêmico no sistema político brasileiro a corrupção, né? É endêmico na medida em que o que controla os políticos são os seus financiadores de campanha. Tá? A campanha política no Brasil é uma coisa muito cara, é muito difícil você ver um político que consegue construir uma alternativa que não dependa de muito capital para se eleger. E aí isso gera todo tipo de corrupção, porque aí quem banca essas campanhas, na verdade não doa, investe, são investimentos em campanha, né? E aí é todo esse ciclo vicioso, porque esse dinheiro acaba vindo da onde? Acaba vindo do próprio governo, acaba vindo da gente, né, do contribuinte, né? Isso que está acontecendo na Petrobras, que é gravíssimo, tá? Que é terrível, né? É uma ponta do iceberg. Se olhar para o BNDES, se olhar para as obras do PAC, se olhar para todas as grandes obras, as obras da Copa, todas, né? Eu me arrisco a dizer que um esquema desse tipo pode estar acontecendo, acontece. Vamos dizer outra coisa. E aí que eu quero dizer é o seguinte, né, gente? Por que isso? Porque tem que financiar essas campanhas, gente. Tem que financiar. Né? No entanto, se fala... Todo o tema está voltado para a corrupção e para a crise que existe, é sensível, a inflação pressionando, né, o emprego se reduzindo, mas a crise também não é do tamanho que se pinta, porque existem outros interesses aí por trás, ela existe, mas nós já tivemos crises muito maiores, né, quem vivenciou a década de 80 aí sabe muito bem do que eu estou falando, né, inflação de 3.000% ao ano e coisa do gênero, né. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né, gente? Não é a solução despolitizar, não é a solução, tá? Intervenção militar. Isso é a pior coisa que pode existir. Nós temos que aprimorar a democracia, que é falha, justamente por ser jovem. Nós
temos que ampliar o debate democrático, nós temos que promover um debate mais construtivo, né? Política não é futebol, onde você escolhe um time e aí você não pode trocar porque você vai ser um vira-casaca. Não estou dizendo isso que alguém tem que trocar de lado, mas que se promova um debate construtivo na sociedade. Essas manifestações, elas são importantes, elas são independentes, né? Ou melhor, diferentes entre si, né? Mas ela tem que acontecer e tem que haver sim uma troca de opiniões, né? Tem que haver opiniões diferentes para que se construa algo novo, tá? Tem que acontecer isso, né? Então esse é o recado de hoje. Eu queria dizer para vocês justamente isso. Não é despolitizando, tá? Não é despolitizando. O sistema político ele é corrupto, né? Em essência por causa do financiamento privado de campanha. Eu vou contar uma coisinha para vocês que talvez muitos já saibam, mas, por exemplo, se fala muito na reforma política, ela é necessária, na verdade, ela é o assunto mais necessário que está em segundo plano no momento, né? E isso é uma outra reflexão importante da gente fazer. Existe uma proposta de reforma política, tá, que foi idealizada pela CNBB, foi construída junto com a OAB, né? Juristas, enfim, setores sociais, né? Uma proposta de reforma política que foi enviada ao Congresso Nacional. Bom, essa proposta simplesmente não apareceu em lugar nenhum, parece que ela não existe, ela está engavetada lá. E uma proposta muito boa, uma proposta que inclusive, entre outros avanços, né, que eu não vou me ater agora, acaba com essa história do financiamento de empresa para campanha política, tá? Então o que acaba acontecendo, gente? Essa proposta está engavetada. Enquanto isso, né, o nosso presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, ele está tocando todo vapor uma proposta de reforma política, né, que mexe algumas coisinhas, piora a democracia, despolitiza a democracia, né, no tal do destritão, né, que a gente fala. E aí o que acontece? Tu reduz o político a um síndico e outra, não acaba com o financiamento privado de campanha. Pior, oficializa, constitucionaliza isso, né? E isso, gente, é terrível, né? E é uma ação, parece que é articulada, porque, por exemplo, a OAB entrou com uma ação no Supremo, né, pela inconstitucionalidade desse tipo de doação. A votação em 6-1, o ministro Gilmar Mendes pega isso para si, né, pede vistas ao processo, senta em cima e está lá 10 meses. Enquanto isso, então, o senhor Eduardo Cunha toca essa proposta de reforma política, que não reforma nada, piora, e ainda piora muito, né? É uma tragédia isso aí, né? E pelo jeito que está, vai ser aprovado. Porque isso não é pauta, né? A pauta é a corrupção, a pauta é os protestos, que são importantes, é lógico, mas essa pauta eu acho mais importante também. E outra coisa, né, gente? Outra coisa assim, ó. Se não tivesse acontecendo esse processo, hoje provavelmente já estaria proibido a doação privada, né, para os políticos. Já estaria proibido hoje. Mas isso é grave. Então, quer dizer, esse é o debate. O debate mais importante é o debate democrático, né? O debate que a gente tem que fazer na sociedade civil no sentido de conscientização, né? No sentido de conscientização, né? Para que esse mal maior não aconteça, porque se isso acontecer, né? Se isso acontecer, aí sim que a política vai acabar. Aí nós vamos terminar de novo numa ditadura militar, onde milhares de inocentes morrem simplesmente por expressar a sua opinião, né? O que é o absurdo dos absurdos, né? A ditadura, eu não vou nem entrar nessa questão agora, porque então não há justificativa para pedir uma ditadura. Seria a pior das soluções, né? Então eu queria estimular esse debate com esse vídeo, tá? E deixar isso, né? Eu não sou o senhor da verdade, eu não sou a única opinião, eu respeito as outras opiniões e ainda defendo que deve haver outras opiniões, mas que o mais importante é o debate, tá ok? Valeu, galera, é isso aí por hoje.